Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Está tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo em Efésios capítulo 4. Nós estamos estudando o livro de Efésios e hoje damos continuidade, capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 1, até o versículo de número 6. Desde já pedimos a você que você possa compartilhar a nossa mensagem para que outras pessoas tenham acesso. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando por você. E também pedimos a você, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever em nosso canal, tá ok? Vamos lá para o estudo da palavra, Efésios capítulo 4, o verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele vai falar nesse capítulo de número 4 sobre a unidade da fé, né? Como o povo de Deus, como o povo de Cristo precisa estar unidos por meio da fé. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo enfatiza bastante tanto o chamado, a vocação dos cristãos, sejam eles judeus ou gentios, chamados para pertencer a um único corpo espiritual, que é a igreja, e também enfatiza muito sobre a posição do cristão em Jesus Cristo, né? Por exemplo, ele fala que os cristãos, aquele que é crente em Jesus, está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Aqui o apóstolo Paulo já vai começar a falar, a partir do capítulo 4, sobre a importância de entendermos os nossos deveres em Cristo, a nossa responsabilidade em Cristo. É muito interessante porque a Bíblia sempre trabalha esses dois lados. Ela tanto fala dos nossos privilégios em Cristo, da nossa posição em Cristo, como também ela fala das nossas responsabilidades e deveres em Cristo. E aí no versículo 1, ele diz assim, olha: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então ele chama cada crente a andar de modo digno da vocação que foi chamado. Nós somos chamados por Deus em alto grau, em alto padrão. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E isso coloca em nós uma responsabilidade maior, como o próprio Cristo diz: quem mais é dado, mais será exigido, mais será cobrado. Então, se nós estamos numa posição de exaltados em honra em Cristo Jesus, assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais, nós temos, consequentemente, maiores responsabilidades e maiores deveres. E aí Paulo diz assim, olha, eu, prisioneiro do Senhor, é que estou rogando isso para vocês. Muito interessante essa expressão, que é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa no capítulo 3, verso 1, quando ele diz, sou prisioneiro de Cristo, aqui ele diz, prisioneiro do Senhor. A ideia é a mesma. Paulo, ele estava prisioneiro em Roma por causa do Evangelho, por causa da sua obediência a Cristo, por causa da sua fé em Cristo, do seu chamado, da sua pregação do Evangelho. O crime que ele cometeu foi de pregar o Evangelho. Agora, ele não diz que ele é prisioneiro em Roma, ele não diz que ele é prisioneiro do imperador César, ele diz, eu sou prisioneiro no Senhor, ou sou prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque Paulo tinha em alta honra o estar passando por perseguições por amor a Cristo. Ele tinha em alta honra o ser perseguido, até mesmo preso, por amor a Cristo. Então a Bíblia chega a dizer que todos os que querem viver piedosamente em Cristo também padecerão perseguições. Então, se você quer viver uma vida piedosa em Cristo, uma vida honesta, uma vida justa em Cristo, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, você vai experimentar algum tipo de perseguição. Mas isso não é demérito, isso não é desonra, pelo contrário, sofrer por Cristo, por amor a Cristo, é uma honra. E Paulo tinha isso em alta honra. Aquilo que os homens consideravam uma vergonha, uma ignomínia, um vexame, Paulo considera como honra. Ele diz, eu sou prisioneiro no Senhor. E ele está então chamando os cristãos como prisioneiro no Senhor, a andar de modo digno da vocação a que foste chamados. E que modo digno é esse? Verso 2 ele explica, ele trabalha essa dignidade no nosso andar. Andar aqui significa viver. Então no verso 2 ele diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E no verso 3 ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que ele está dizendo com isso, querido, querida? Olha,
O que é andar de modo digno? Andar de modo digno, primeiro, é andar com toda humildade, né? E Jesus, o nosso Senhor, ele é o exemplo de humildade, quando ele mesmo disse em sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essas duas primeiras características que aparecem aqui, humildade e mansidão, Jesus disse: aprendam comigo, porque eu sou humilde e sou manso. Então, humildade é esse entendimento de nossa total dependência de Deus, esse entendimento que nós precisamos do Senhor, que nós não temos em nós mesmos nenhuma autossuficiência, nós dependemos dele para tudo. Mansidão significa poder sob controle, poder debaixo de controle, de domínio. Ser manso é você ser alguém cheio do poder, mas ao mesmo tempo ter temperança, ter domínio próprio. Ele diz: com longanimidade. O que é longanimidade? É perseverança, é paciência, é ter um longo ânimo, ânimo longo, por isso longanimidade, longo ânimo, perseverança, paciência, persistência em estar ali fazendo o que é certo, mesmo que com sofrimento você está persistindo naquilo que é correto, naquilo que é certo. Ele continua: suportando-vos uns aos outros em amor. E você sabe que muitas vezes nós vamos precisar suportar o outro em amor, Suportar as fraquezas do outro, as debilidades do outro, o temperamento, o jeito de ser do outro, a característica da personalidade do outro. Nós vamos precisar suportar isso em amor, principalmente em dois ambientes muito importantes, que é na comunidade da fé, ou seja, na igreja, e também em nossa casa, em nossa família, são os ambientes mais próximos, que a gente tem. Agora, é claro que isso perpassa outros ambientes também, trabalho e outros, escola, faculdade, mas principalmente esses dois que a gente está constantemente convivendo, precisamos suportar o outro em amor. Então, às vezes você vai ver aquele irmão que você de cara não olha assim, puxa vida, não me dei bem com o jeito de ser desse irmão ou dessa irmã, mas você precisa suportar em amor, suportar em amor. E aí a gente vai entender uma coisa: o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção. À luz da Bíblia, amor é uma decisão da vontade, é uma decisão de fazer o bem ao outro. Por isso que Jesus nos disse que nós deveríamos amar os inimigos. Se fosse emoções ou sentimentos, Jesus não nos daria esta ordem. Por quê? Porque certamente nós não temos sentimentos positivos ou emoções positivas em relação aos nossos inimigos ou àqueles que nos fizeram mal. Então Jesus disse para amar o inimigo, porque amor tem a ver com decidir fazer o bem. É uma decisão de fazer o bem ao outro. Ainda que esse fazer o bem seja orar pelo outro, orar para que Deus o perdoe, para que Deus transforme o seu coração, transforme a sua vida, abençoe a sua família, abre os olhos espirituais. Isso é uma demonstração de amor também. E aí ele continua, verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então o apóstolo Paulo diz agora que nós precisamos nos esforçar para manter a unidade que o Espírito Santo promove. A verdadeira unidade, ela é promovida pelo Espírito Santo. A verdadeira unidade é gerada pelo Espírito Santo. E nós precisamos nos esforçar para preservar, para preservar essa unidade que o Espírito Santo gera. Ok? Então nós precisamos nos esforçar. Por isso que Paulo diz assim: olha, no que depender de vós, tende paz com todos. Claro que nem sempre depende de nós, às vezes depende também do outro, mas naquilo que estiver ao nosso alcance, naquilo que depender de nós, nós vamos ter paz com todos, nós vamos nos esforçar para manter a paz, para manter a unidade, para manter a união, ok? E por quê? Nós temos aqui pelo menos 7 elementos que fundamentam essa unidade, 7 elementos que fundamentam a razão por que nós precisamos nos manter unidos, como igreja, como família, Então, por quê? Aí ele diz assim, verso 4, 5 e 6: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui nós temos esses 7 elementos, nesses 3 versículos a gente tem 7 elementos que fundamentam essa unidade. Primeiro ele diz, há um só corpo. Esse é o primeiro argumento. Que corpo é esse? O corpo espiritual de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Há uma só igreja, Embora no decorrer dos tempos, por conta das nossas humanidades e outras questões, houve várias divisões.
né? E várias denominações foram abertas e fundadas no decorrer dos séculos. Mas do ponto de vista espiritual, há uma só igreja. Não importa se você pertence hoje à Igreja Batista, à Igreja do Evangelho Quadrangular, à Igreja Assembleia de Deus, ao Ministério Shalom, né? Ou a qualquer outra igreja que pertence a Cristo. Não importa isso. Se você é de Cristo, você faz parte de uma igreja. Então lá no céu, nós não teremos divisões por placas denominacionais. Seremos todos um corpo espiritual. Assim na terra também já somos um corpo espiritual, o corpo de Cristo. Então Paulo diz, há um só corpo, né? Formado por judeus e gentios convertidos, um só corpo, uma só igreja. E ele diz também, há um só Espírito. Que Espírito é este? O Espírito Santo de Deus. Ele habita de forma coletiva no corpo de Cristo, no corpo espiritual que é a igreja, e habita também individualmente em cada crente individualmente. Então, tanto ele habita no corpo coletivo, né, no corpo de Cristo, que é a igreja, como ele habita individualmente em cada membro desse corpo, ou seja, em cada crente em Jesus Cristo. Há um só Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, esperança da vida eterna. Verso 5, há um só Senhor. Quem é Ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, olha, embora para alguns do mundo haja muitos senhores, para nós há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja honra, glória para todos sempre. Amém. E ele diz mais, uma só fé, né? Que essa fé que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e como o único Salvador. Essa é a fé que salva, essa fé que crê em Jesus Cristo. Há uma só fé. Ele diz, há um só batismo. Que batismo é esse? O batismo que o Espírito Santo fez em nós no corpo de Cristo. Assim como Jesus nos batiza com o Espírito Santo também nos batiza em Jesus. Como assim? Ele nos insere no corpo de Cristo. Quando você se converte em Jesus Cristo, você é batizado no corpo de Cristo, você é revestido de Cristo, e o Espírito Santo que faz isso. Paulo diz assim em Gálatas 3:27, não sabeste todos que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, então você foi batizado em Cristo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo batizou você em Cristo, assim como Jesus te batiza com o Espírito Santo, o Espírito Santo te batiza em Jesus, ok? Então há um só batismo, é esse batismo do Espírito Santo nos inserindo no corpo de Cristo. E ele diz mais, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus. Quem é Ele? É o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que criou os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. O Deus que criou as estrelas, que criou as galáxias, que criou o universo, que criou todas as coisas, as macro e as micro. Esse Deus poderoso, Ele é Pai, né? É o nosso Pai. Pai de todos em Cristo Jesus, e ele diz, o qual é sobre todos, ou seja, ele é soberano, ele está acima de todos, acima de qualquer nome que se possa nomear, e ele age também por meio de todos, né? Ele age por meio de todos, ou seja, ele usa todos os meios, né, que do homem, até mesmo os erros humanos. Deus usa até mesmo os erros humanos para cumprir os seus propósitos, né? Não é que ele aceita os erros humanos, mas na soberania dele, mesmo quando o homem erra, Deus usa esses erros humanos para cumprir os propósitos dele. Ele age por meio de todos e está em todos. Todos os que creem em Jesus Cristo têm Deus, o Pai, em seu coração. Ele está habitando em você, ele mora em você. Se você está em Cristo, Deus não vem te visitar, ele habita em você, ele mora em você, ele reside em você todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês. Ele está em você, ele habita em você, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não é maravilhoso? Você é a habitação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Se você foi tocado, abençoado por esta ministração, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam edificadas. E caso você ainda não tenha sido inscrito no nosso canal, se inscreva no nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos para que haja unidade em cada casa, em cada família, em cada igreja, que haja essa união promovida pelo Espírito Santo e que toda semente de discórdia, contenda de divisão caia por terra em nome de Jesus e que esta família experimente unidade para a tua glória. Assim oramos. Amém. Shalom, shalom, graça e paz.